Saudações a todas e todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois livros do escritor Walter Ugumai. Então os livros são esses dois aqui. O Apocalipse dos Trabalhadores. Acho incrível esse nome, capa bonita também. E A Máquina de Fazer Espanhóis. Walter Ugumai é um escritor português contemporâneo. Ele nasceu em Angola, mas ele é português. No momento que ele nasceu em Angola era colônia de Portugal, tá? Começo dos anos 70. E esses dois livros fazem parte do que é chamado de tetralogia das minúsculas. Não sei se puderam reparar, mas o nome do autor, até o título do livro, está escrito em minúsculo. Então, ao longo do livro, você não vai encontrar nenhuma letra maiúscula, tá? Vai ser tudo escrito em minúscula, começo de parágrafo, ponto, meio de parágrafo também vai estar em minúscula. Pontuação que você tem é vírgula, ponto. Você não tem dois pontos, você não tem exclamação, interrogação. Então, geralmente, quando tem diálogo, no primeiro momento que você lê, fica um pouquinho confuso para ver a voz de qual personagem é naquele momento, mas depois você se acostuma e consegue rapidamente identificar tal, e a leitura flui tranquilamente. Eu não vou destrinchar aqui a obra do Walter Ugumai, até porque eu não li tudo dele e também não sou um acadêmico, especialista em literatura portuguesa contemporânea, e nem literatura, para falar a verdade. Eu não sou especialista em nada. Então eu queria comentar um pouquinho sobre a Portugal do Walter Ugumai, como ele mostra Portugal nos dois livros. Então pode ser uma abordagem um pouquinho diferente a que eu vou tomar, mas enfim, tá? Eu vou falar um pouquinho do Apocalipse dos Trabalhadores. Então, nesse livro, que é um livro que eu considero bastante feminista, tal, são duas protagonistas. Acredito que a principal seja a protagonista mesmo, seja a Maria da Graça, e tem a amiga dela, que é a Quitéria. São duas mulheres por volta dos seus 40 anos, e que são mulheres a dia, como se diz em Portugal, que é a mesma coisa que diarista, tá? São diaristas. A Maria da Graça é casada, mas o marido dela tá sempre fora, nunca tá em casa e deixa pra ela arcar com as despesas da casa e se virar sozinha. E aí a Maria da Graça acaba trabalhando na casa do Senhor Ferreira, onde ela consegue tirar o seu salário, a sua sobrevivência. E a Quitéria, que é uma mulher solteira, que gosta de flertar e ter relações amorosas, somente com rapazes mais jovens e bonitos, bonitos. Inclusive ela vai ter uma relação amorosa com um imigrante ucraniano, tal, chamado Andrei. Nos livros do Walter Ugumai, a presença do que é Portugal, de como funciona esse país, estão muito explícitas e às vezes estão ali no meio do texto, entre as linhas. Tá? É bem interessante, por exemplo, no Apocalipse dos Trabalhadores, tem um cachorro, quando a Maria da Graça está andando na feira, que é um cachorro retangular. Eu falo que é retangular, o cachorro ele é castanho, magrinho e tal. Aí eles dão o nome do cachorro de Portugal, chama de Portugal. Que parece Portugal, o retângulozinho ali, esquecido, abandonado no, no meio da feira. Na verdade, essa analogia pode parecer depreciativa, mas Portugal sempre, ao longo da história, talvez fora o momento das grandes navegações, foi considerado a periferia da Europa. Mesmo no momento das grandes navegações, Portugal foi aos mares por não ter escolha, né? Mas isso é outra história. Então, na verdade, existe uma hierarquia, né, na Europa, que são os países da Europa Ocidental, aí tem os países de segunda linha, que são os das beiradas, Grécia, Portugal, e depois você tem em terceiro lugar ali os países do leste europeu. Então tem toda uma hierarquia na Europa das potências ali. E o Walter Ugumai escolhe falar do seu país, e mais que isso, ele escolhe falar da camada mais popular do seu país. O Apocalipse dos Trabalhadores
é um livro que mostra realmente a situação complicada que o trabalhador português vive. Seja ele português, seja ele imigrante. Onde não se tem oportunidades abertas, iguais e maravilhosas para todos. É um país de duras penas para os trabalhadores. Né? Tanto que a Maria da Graça e a Quitera, elas trabalham de mulheres a dia, mas também trabalham de carpideiras para conseguir tirar alguns euros para conseguirem se manter. O Andrei, que é um imigrante ucraniano, jovem, seus 20 e poucos anos, vai trabalhar na construção civil em condições extremamente difíceis, sem saber falar língua e etc. Por exemplo, aquela situação do nordestino que vem para o sudeste, vivendo em condições bastante complicadas. Tal. É um livro de amor. Quer dizer, minto. É um livro que fala de amor, mas sem ser um livro de amor. O Apocalipse dos Trabalhadores. Não vou dizer muito sobre isso, não vou comentar muito sobre isso, mas você consegue sentir essa pegada. É um livro cheio de paradoxos. Tem vários. Ele constrói algumas frases a partir de paradoxos. Né? Santas e putas. É um negócio muito interessante. Tá? Eu queria falar mais, mas se eu falar mais eu vou spoilear. Então eu vou falar do outro livro. Da Máquina de Fazer Espanhóis. A Máquina de Fazer Espanhóis conta a história de um senhor chamado Silva. Nome típico português. E o senhor Silva, ele logo no começo do livro, ele está no hospital, ele é casado com uma mulher chamada Laura, que é engraçado, a personagem bastante citada no livro. Mas logo no começo a Laura morre, ela falece. Tá? Isso não é um grande spoiler que você vai ver logo no primeiro capítulo. Isso. E o senhor Silva perde a mulher da sua vida e fica sem eira nem beira. Então seus filhos resolvem colocar ele num asilo. Esse asilo, na minha opinião, também tem alguma analogia com Portugal. Tá? Por quê? Boa parte do livro foca na história de que nesse asilo, onde o Sr. Silva vai ficar, mora o Esteves, que é um personagem do poema do Fernando Pessoa chamado Tabacaria. É o Esteves que não tinha metafísica, que aparece nos versos finais. E o Sr. Silva fica fascinado em saber que um cara de um poema do Fernando Pessoa está ali no asilo. Que incrível isso. Por que eu falo que parece Portugal? A coisa de viver da glória do passado. Né? Se não os tempos da Portugal do Império Ultramarino, a Portugal do Fernando Pessoa. Parece que parou ali, de Fernando Pessoa pra frente, não temos mais grandes coisas. Depois ele comenta de outra coisinha, tal, de uma grandiosidade portuguesa, mas é bem efêmera também. Então, o asilo, um lugar dos velhos, um lugar da memória, me parece um pouco a condição de Portugal. Tá? Lógico que minha análise pode estar totalmente precipitada e errada, mas é uma análise que eu estou fazendo. Tá? E, enfim, ele vai conhecer lá, ele conheceu o tal do Esteves, que não tem metafísica, e quando ele conhece o Esteves do poema do Pessoa, o Esteves diz para ele, não, mas o Pessoa me viu tão rapidamente e tal, eu tenho muita metafísica, não sei de onde ele tirou isso, né? E ele é um ícone, o Esteves do poema, ali naquele asilo. E dentro do asilo, o Sr. Silva começa a rememorar seu passado. Tá? Então, por exemplo, tem um capítulo, eu acho muito interessante, a transição do capítulo 6 para o 7, depois acontece em outros capítulos.
Ele tá sofrendo muito ainda por causa da perda da esposa e tal, e vem aquela dor. Aí no capítulo seguinte faz um flashback e ele recorda do casamento dele e tal. De novo vai mostrando como era Portugal nos anos 50, 1950, que é um país extremamente religioso, né? Um país onde boa parte da população estava na miséria, que ainda estava sob o regime salazarista, uma ditadura. E só que é um país que parecia que estava na sua glória, porque o governo fazia uma propaganda enorme sobre a situação que estava e etc. Como toda ditadura faz, né? Tipo, Brasil a mim eu deixo, essas coisas. E o Walter Ugumãe vai mostrando, através da personagem do Sr. Silva, que na verdade tudo uma hipocrisia, que na verdade toda essa religiosidade do português era quando tinha festa, quando tinha o casamento, mas depois era cada um jogado a sua própria sorte. Cristão nenhum ia te ajudar se você precisasse. Tem uma cena, um momento do livro, que ele fala mais adiante, que Deus é o melhor policial que existe, porque ele é a polícia interior das pessoas. Né? Tem um tom meio anticlerical aí e tal na personagem, que é bastante forte. E vai mostrando também que Portugal sempre, a todo momento, tenta retomar sua glória do passado, seja através da sua poesia, ou seja através depois lá nos anos 50, 60, com o futebol, né, nos anos 60, com o Benfica, que ganhou campeonatos europeus, a figura do Pantera Negra, do Eusébio, e o governo se usava disso, né? Tem até umas teorias da conspiração aí, o pessoal do Sporting, do Porto, diz que o Benfica era o time do Salazar e tal. Os benfiquistas ficam fulos da vida com isso. Mas enfim. E na verdade a situação de Portugal é uma situação de um país que está meio que na sua decrepitude. Não está mais no seu auge e parece que nunca mais vai tomar o seu auge. De Império Ultramarino, de Dom Sebastião, de Fernando Pessoa. É uma nova realidade que Portugal está. Só que, de certo modo, os portugueses, eles não... boa parte deles não enxergam isso, ou, na verdade, tentam ficar revivendo o que foi a antiga Portugal. E o Walter Ugumãe diz que, na verdade, por que esse nome, né, a máquina de fazer espanhóis? Porque, na verdade, o sonho de muitos dos portugueses era ou que Portugal nunca tivesse separado da Espanha, para realmente ser uma potência, ou o sonho é cruzar a fronteira rápido, assim que nasce, para conseguir adquirir um status de ser espanhol. Então tem até um personagem que é meio esquizofrênico no livro, dentro desse contexto, porque ele é um espanhol que quer ser português, e os portugueses acham um absurdo isso. Falam, que absurdo. Ser espanhol, não, mano, ele quer ser português. Eles acham absurdo porque tem muito mais benefício ser espanhol do que português. Né? Então, basicamente, eu acho, não sei se ficou um pouco confuso isso, mas acho que vale a pena ler o Walter Ugumãe, porque além de ele ter uma escrita excelente, na minha opinião, a gente começa a entrar em contato com uma Portugal diferente do que a gente está acostumado. Que não é de Camões, que não é do Pessoa, que não é do Império Ultramarino. É uma Portugal que talvez esteja até mais próxima de nós brasileiros do que nós imaginamos. Então recomendo a leitura. Desculpa se o vídeo ficou muito grande. Eu gravo uma vez só, então o negócio vai saindo, eu me perco um pouco, mas é desse jeito mesmo que funciona. Então, tchau, tchau, pessoal.